Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Inédit Brasil, Festival Internacional do Documentário Musical. Eu sou Marcelo Alite, diretor artístico do festival, e hoje a gente dá sequência aqui aos nossos Inédit Talks, essa sessão de bate-papos que a gente tem aqui durante o festival para conversar com os diretores responsáveis pela criação dos filmes. E hoje é um dia muito especial, porque a gente vai falar com um dos filmes que é, sem dúvida, um dos grandes destaques desse ano e está na nossa competição nacional, o filme Secos e Molhados, dirigido pelo querido Otávio Juliano, com quem eu vou ter a honra de conversar hoje. Salve, salve, Otávio, bem-vindo! Salve, Alite, super obrigado pela oportunidade, é um prazer ter aí mais um filme com vocês. Pô, cara, prazer é todo nosso e a honra é toda nossa. A gente que já teve aí nos corres com o lançamento do filme do Sepultura Endurance, que abriu o Inédit, né? Foi uma noite, assim, muito louca aquela. E, pô, fico muito, muito contente de ter você de volta aqui, ainda mais com um filme desse calibre, cara. Que é isso? A Sepultura Endurance foi uma experiência muito especial, tivemos vários convidados, literalmente, de peso, né, na estreia. Pô, até o Chitãozinho veio, cara, incrível. Muita gente legal, o Dinho do Capital, mostrou toda essa diversidade da música brasileira, né, porque até a questão do metal, parece que é uma coisa que não é mais daqui, mas a Sepultura foi brilhante, né, incorporando todos os elementos também de música brasileira e música indígena no trabalho dele, sensacional. Pô, sensacional, foi realmente uma grande edição e essa não fica nada atrás, porque você vem aí com um filme poderosíssimo, Secos e Molhados. Otávio, conte essa história, assim, você conseguiu fazer o João Ricardo falar, conta essa história pra gente, cara. A história é curiosa, porque quando a gente estava fazendo Sepultura Endurance, né, me perguntaram assim, qual o filme que você gostaria de fazer, algum outro filme sobre banda nacional, e eu falei Secos e Molhados, né, veio na hora, na cabeça, porque o Secos e Molhados ele tem uma aura misteriosa, é uma banda que foi única, e eu falei, vamos dar uma parada, né, falei com a Luciana, que é a nossa outra diretora aqui na Interface Filmes, e eu falei, vamos dar uma pesquisada, vamos ver um pouco, né, esse lance dos secos. E eu comecei a pesquisar e realmente a minha grande curiosidade veio até desse silêncio do João Ricardo de muitos anos, né? O João Ricardo que para quem vai a fundo, para quem quer acompanhar a história de uma banda, para quem gosta, né, como eu, de saber realmente o que rolou, como você, é uma figura antológica, assim, porque foi o criador dos Secos, é o compositor da maioria das canções dos Secos, né, com outros parceiros, com poetas, e foi o criador de uma obra sensacional, que marcou a época, porque por trás de tudo que o Secos simbolizou, tanto visualmente, nas grandes performances dos três, do Ney, do Gerson e do João Ricardo, tinha uma música muito forte, uma música que atravessou gerações, uma música que foi contestadora, né? Então, esse mistério, João Ricardo, foi o que mais nos aguçou. E quando entramos em contato com ele a primeira vez, eu falei, não vai nem responder. E de repente ele respondeu, né? Respondeu, a gente teve uma conversa, acho que foi em 2016. Uau. E conversamos muito, e daí veio essa ideia de fazer alguma coisa diferente com ele. E ele acho que foi até procurado por outras produtoras para fazer um filme sobre os secos. Mas depois de tudo que a gente conversou, ele falou, não, acho que não é hora, eu não quero, mas se um dia eu fizer um filme, eu vou entrar em contato com vocês. Sabe? E foi muito legal, porque o tempo passou e nós nos contactamos novamente. E daí veio essa ideia do próprio João também de falar que era uma coisa diferente, e veio tudo isso dessas conversas, né? Com a Luciana também, nós três conversando desse palco vazio, que de repente o municipal nos abriu as portas para gravar o João Ricardo. Lembrando que isso foi antes da pandemia. Hoje muita gente tem o artista de costas para o teatro vazio, mas isso não era uma coisa habitual. Foi em 2019. E tem toda uma simbologia dele estar num palco vazio contando a história dele, sabe? Então eu acho que foi uma experiência muito enriquecedora mesmo.
Pô, muito bacana, porque assim, o filme traz realmente ele em primeira pessoa, ou seja, o filme como estrutura, né? É uma super entrevista com ele, ou seja, ele contando a história dele, tocando os grandes clássicos dos Secos e Molhados, e naquele teatro municipal lindo, vazio, né? Assim, realmente é comovente, né? Assim, sabendo que ele foi gravado antes da pandemia, já chega aquela coisa, nossa, assim, era vanguarda desde sempre, né? Os Secos e Molhados tem que ser vanguarda sempre. Como surgiu essa ideia de fazer ele no Teatro Municipal, enfim, e depois tem também, claro, um material de arquivo maravilhoso, mas a gente fala disso daqui a pouco. Como surgiu essa ideia do Municipal, de colocar ele sozinho, de fazer só ele violão, enfim, como partiu isso? Foi papo seu e dele também? Sim, vieram desses papos que a gente teve, né, juntamente com o Luciano, que faz a produção, e também a direção artística do filme, a pós-produção, até para essas fotos que você falou. A gente vai ter algumas animações sucintas, mas que eu acho super importantes para o contexto até da época, porque tem uma coisa interessante aqui. Eu acho que a única maneira dessa história ser contada seria pelo criador das músicas, o criador da banda. E é como eu digo, ele canta e conta a história dos Secos. Então, quando. E essa foi a grande surpresa. O Ricardo é um grande contador de histórias. Eu acho que existem estilos de documentário, e um estilo como o do Coutinho é muito difícil ser feito. Muita gente tenta fazer. Você precisa ter um grande entrevistador e um grande entrevistado contador de histórias. Porque não é fácil, né, você ter um documentário desse porte. E pelo fato do João Ricardo ser um grande contador de histórias e ter se prontificado a pegar o violão dele, né, aquele clássico Gibson dele, legendário Gibson do João Ricardo, sentar e contar as histórias desde o começo, como ele fez grandes composições com a Lully, falando do Vira, Fala, as ideias dele de, por exemplo, El Rei, que é uma música numa época de ditadura que emociona muito você escutá-la hoje, né? Você vê o sentido da letra, entre outros grandes sucessos dos Secos, é muito especial. E eu sempre fui muito curioso na questão da criação. De onde veio a ideia de um pintor de, sabe, nos brindar com um quadro, sabe, maravilhoso, que você falou, uau. Eu acho que a ideia, ela é muito forte, sabe, em qualquer contexto. E eu acho que, principalmente hoje em dia, em que as coisas estão muito rápidas, muito velozes, você tem que imaginar uma maneira diferente de fazer um documentário. Por exemplo, eu estava vendo uma série na Netflix, acho que é a Serpente, esqueci o título, sobre os assassinatos do pessoal nos anos 70, que é uma história que eu não conhecia. Você acaba de assistir um episódio, você entra no celular, no computador, você faz o seu documentário, você faz a sua pesquisa. Então, esse filme dos Secos tem muito disso. A versão do João Ricardo. Você tem todas as versões a um clique. Você vai escutar o Ney, você vai escutar o Gerson, você vai escutar os que estiverem em volta dele, você vai escutar os jornalistas Você vai ler matérias da época muito facilmente hoje em dia. Então, eu acho que os documentários hoje têm que aguçar uma pesquisa dos que estão assistindo, dos que estão interessados, principalmente as novas gerações, que tem um material hoje muito rico que a gente não tinha, né? A gente tinha que pegar revista, esperava ser. O mundo mudou, né, Alite? A gente, Muito. um tempo atrás, a revista importada, vamos ver o que está acontecendo, uma revista de música, eram raridades, né? Mesmo Sepultura Endurance, naquela pesquisa toda, aquela loucura, eles ficaram conhecidos por uma demotape. Demotape foi enviada levaram uma demotape deles do exterior, os caras começaram a explodir. Então, assim, fazer um cassete e mandava. Os jovens não têm ideia do que é isso hoje. Então, esse sucesso dos Secos, de milhão de cópias vendidas, né, de disco, que derretiam outros discos para fazer o dos Secos, é uma coisa que a gente não tem ideia do que seria. Mesmo quem viveu na época, acho que não faz ideia, porque nunca mais aconteceu na música brasileira. E era um sucesso mundial, né, de uma grande banda, como se fosse um grande artista mundial pela vendagem deles. E o passo deles de para fora, eu acho que estava perto também. Então, poder ter a oportunidade de escutar essa história de quem estava lá dentro, de quem viveu e fez composições antológicas, eu acho que é o âmago do filme, é o que fez com que a gente fosse realmente atrás do João Ricardo
conta essa história, João, e toca essa história, que é o mais importante, né? Porque acho que o compositor, quando ele mostra a música, é realmente emocionante, né? João Dias Pérez. Tem um peso, né, grande, quando o próprio compositor toca, assim, o intérprete, ele sempre dá o molho e tal, mas o compositor, ele sempre coloca, assim, uma sinceridade, assim, que é sempre emocionante, né? Você disse uma coisa que é muito bacana, que é essa questão de... Aqui é o João que fala. Os Secos e Molhados, visto por ele, enfim, o nome foi ele que criou, ele... Enfim, os Secos e Molhados teve um montão de formações, sempre ele como compositor central, e depois, enfim, tem tantos outros membros, né? Claro que a formação dos anos 70, a formação do disco com o Ney, com o Conrad, sem dúvida é a que entrou para a história, né? Mas tem uma coisa que eu gosto muito disso que você disse, que é o seguinte, que eu sempre digo assim, que a diferença entre o documentário e a reportagem é que a reportagem ela reporta, ela conta a história e ela se isenta, enquanto o documentário é a visão do diretor sobre um determinado assunto. E isso é inegável. Eu vi, por exemplo, muita gente que criticava o filme, por exemplo, da Petra Costa, né, que com toda aquela visão dela sobre o impeachment da Dilma, sobre os anos do PT e isso. Assim, você não está aqui para julgar o que ela acha ou não, você está aqui para ver o filme, porque essa é a visão do diretor sobre isso. E aqui você traz uma visão dos Secos e Molhados muito, muito específica, né? E assim, oculta, de certa forma, porque o João não tinha falado até então, assim, tinha saído um livro, assim, com uma parte, assim, de tudo que ele... um pouco da visão dele, mas, assim, ele sentado, olhando para uma câmera, com o violão na mão, e falar, cara, o que eu vivi foi isso, é muito interessante, que, na verdade, é uma parte de uma grande história, né, que tem aquela coisa, né, tudo tem três lados, né? A minha versão, a sua versão e a verdade. Né? Então, assim, tudo está feito para ser olhado de diversas formas, e esse filme traz uma coisa muito interessante, que é essa visão que até então estava oculta, que ela não desmerece e ela nem desmente outras versões, ela é simplesmente essa versão, né? E eu acho isso muito bacana. E tudo isso me traz assim essa maravilha de material de arquivo que o filme tem. Enfim, gostaria muito que você falasse disso, porque assim, o João não só decidiu abrir a boca, né, mas também abriu a gaveta, né, e tirou assim imagens nunca vistas até então. Tem muitas imagens legais do arquivo do próprio João Ricardo, e o Ari Brandi, que foi o fotógrafo que acompanhou os Secos, porque eu acho que a outra grande sacada é que ele tinha um fotógrafo que os acompanhou por um bom tempo. Então, ele tem fotos incríveis dessa época dos Secos e Molhados. Ele fez um próprio documentário, ele foi brilhante. Então, ele tem essas fotos que a gente já viu em alguns livros, já viu bastante na internet, mas são fotos muito íntimas, sabe? Que é aquela coisa do fly on the wall, da mosca na parede, em que ele estava lá, não era percebido, e você vê toda essa sinergia, né, essa energia entre os três, os Secos e Molhados, e também da banda que os acompanhava, que era uma banda brilhante. E eu acho que o filme traz um pouco isso, né? Eu acho que tem uma frase do João que todos foram brilhantes nos Secos e Molhados. Eu acho isso sensacional, sabe? Independente do que acontece, se teve briga de como saíram, nos Secos e Molhados foi feito um trabalho que marcou época. E eu acho isso muito legal, sabe? Que isso vem à tona, de que todos deram o melhor que eles tinham durante essa trajetória dos Secos e Molhados. E, em cima do que você falou, Alite, é curioso, porque você pode ver que nos documentários que eu faço, né, o Árvore da Música foi um documentário também que rodou o mundo, que é um documentário que fala do arco de violino, que o pau-brasil é matéria-prima do arco de violino. Nós exibimos esse filme. E é um filme muito... rodou o mundo, muito especial, e que tivemos vários entrevistados, Joshua Bell, Orquestra Filarmônica de Viena, Antônio Menezes, grandes nomes da música erudita. E uma coisa que eu tento fazer, Alice, é você não escuta a minha voz nos documentários fazendo as perguntas, sabe? Eu acho que tem que ter um fio condutor narrado muito pelo entrevistado, porque você faz a pergunta, você aguça essa resposta, mas eu acho que você não ter a voz
do documentarista é difícil, e é uma coisa que a gente se empenha e que dá muito trabalho na montagem, né? Quando, principalmente a Luciana, que faz muita pós aqui, é difícil quando você monta um filme que você não tem a pergunta. Então você já vai por um caminho com o entrevistado para que você possa captar o que você necessita para contar essa história. Então você realmente dá toda essa voz ao entrevistado. Mesmo no Metallica, que você tem um Lars Ulrich do Metallica, você tem no documentário de Sepultura, né? Você tem Anthrax, você tem grandes bandas, né? Membros do Pantera falando. Eu evito deixar a pergunta, porque é um jeito de fazer o documentário de que você também tem uma intimidade entre a pessoa que está ali atrás da câmera e o viewer, né? Quem está assistindo. Então é um dos desafios que a gente se coloca quando faz o filme. Conta a história e parece que está contando para você em casa, sabe? E eu acho que isso é um grande gol que a gente teve aí no documentário do Secos, do João Ricardo contar essa história livremente. Muito legal. E uma coisa que eu queria te perguntar, porque assim, quem vê o filme assim, dá muito uma sensação de uma conversa corrida, né? Assim, é um papo, assim, sabe? Tem um cara que você admira um monte, falando um monte de coisa para você, né? Como foi essa edição? Vocês depois pegaram todo esse material e voltaram a editar e tal? Porque, assim, de verdade que a sensação que passa muitas vezes é um grande papo, assim. É um grande papo mesmo, principalmente pela sequência, que nas perguntas e com o João falando, a gente tentou ter uma sequência narrativa, mas que mesmo assim, muitas vezes ele volta, sabe? Está perto do final dos Secos, mas o João Ricardo volta para algum momento anterior que tem a ver com aquele momento dos Secos. Então a gente teve toda essa liberdade de manter esses fios narrativos, sem, mas isso aqui foi para trás, vamos ter essa época aqui, se foi tal ano, não. E mesmo as fotos, elas são muito ilustrativas, sabe? É gozado falar isso, mas o Secos tem uma magia que parece que as fotos são perdidas no tempo e espaço. Parece que essas imagens estão em algum lugar do tempo e espaço, sabe? É uma magia muito grande quando você mexe nesse material do que foi criado e o que as fotos simbolizavam. Aí você entende o impacto que foi na época os Secos e Molhados. Na televisão, a performance, as brilhantes interpretações. Então, realmente, é mágico, assim. Tem uma magia muito grande. Eu acho que talvez seja, nesse quesito, a banda mais mágica do Brasil, né? Nossa, é realmente é muito poderoso, né? Assim, musicalmente, criativamente, assim, a provocação, né? Assim, as caras pintadas, o Ney, realmente assim muito espetacular. Eu não tenho idade, né, para ter curtido Secos e Molhados quando eles estouraram, mas eu me lembro de pequeno o Ney estourar. Assim, eu me lembro muito do Ney Matogrosso assim na TV e tal. Aquilo me chamava muita atenção. Porque realmente é muito diferente. E olha que o Ney, já fora dos Secos e Molhados, ele já estava levando uma outra via a carreira dele, já não tinha aquela coisa do rosto pintado, né? Que dá realmente uma carga, né, muito grande, né, uma carga teatral muito grande, que todo mundo diz que o Kiss começou a pintar a cara depois que alguém apareceu com o disco dos Secos e Molhados em Nova York, né? Ele falou, não, é isso que a gente tem que fazer, essa lenda urbana, assim, ela é amplamente divulgada, e eu acredito na veracidade disso, né? A certeza que temos é que o Secos não imitou o Kiss, porque realmente foi anterior. Essa é uma certeza. Eles não imitaram o Kiss. Certeza, porque o Secos, quando acabou, o Kiss só começou depois do Secos terem terminado. Então, assim, era impossível os Secos e Molhados terem imitado ao Kiss, né? Otávio, uma outra pergunta, assim, o filme ele tem toda uma animação, né, do material de arquivo, todo de fotos, né, do Ari Brandt. Você chegou a cogitar usar também imagens de vídeo, né, ou seja, das imagens de então e tal, ou você realmente decidiu botar o João no chão e esse monte de fotos só para ilustrar isso? Como foi esse processo de pesquisa? As fotos são muito pontuais, eu acho. São fotos que ilustram o que ele está contando. Então, esse foi o grande lance de algumas fotos pontuais ali que
que demonstram aquele momento, demonstram o lance da maquiagem, um pouco de bastidores. A questão é aquilo que eu falei, essa questão da footage, de você ver os secos, você hoje entra no YouTube e você tem ali uma diversidade, né, de vídeos, de tudo. E eu queria que realmente o filme tivesse o que não foi visto, que é a interpretação dele das músicas e a história por trás, como você disse, do primeiro Secos, quando ele tocava no Cortiço Negro, quando ele conheceu a Lully, que é uma história que pouca gente sabe. Então eu acho que para quem é curioso sobre essa época, quem é curioso sobre a criação, do que acontecia no Brasil, o Bexiga como centro efervescente de cultura ali em 71, 72. Sabe? Eu acho que tudo isso é muito legal. Isso vem à tona na história do João. E eu acho que a busca sempre foi do âmago dos Secos, sabe? Dessa criação. É como se você fosse fazer um filme sobre o quadro, mas você não falasse do quadro tão pronto. Você falasse das cores que foram escolhidas para o quadro. O pincel que o cara escolheu para o quadro. O que ele comeu no café da manhã que fez ele jogar aquele vermelho no quadro. E aí, você vai aonde você quiser, na internet, biografia, você vai ver tudo. Mas o filme é sobre o âmago, sobre o criador e as cores que formaram, que se tornou Secos e Molhados. O encontro com o Ney, o lance das vozes, que eu acho excepcional quando o João conta isso. A maneira que eles acharam para cantar, a oitava e tudo mais. Então, são curiosidades que eu acho que acabaram sendo pouco faladas no tempo. Focou muito na briga, sabe? Focou muito no fim dos Secos. E essa voz, dar essa voz agora, sobre a criação, sobre o que foi, é o que eu considero mais importante e que eu considero que é o grande lance do filme. Porque sempre vão ter essas discussões acerca do final. Eu acho que tudo tem várias versões, né, Alite? Tudo tem várias versões, não adianta. Trabalhando com Sepultura, eu vi isso, qualquer banda você vê isso. Sabe? Trabalho muito com Titãs também, e você vê que sempre tem versões sobre saídas de membros e a maneira como as coisas são encaradas. Mas realmente era isso. Quais foram as cores que depois tornaram Secos e Molhados em estúdio, sabe? Lances de composição de músicas, de entrada de instrumentos. Então, realmente, tem curiosidades assim incríveis, porque eu acho que isso se perdeu no tempo. Pouco se falou da música dos Secos. É gozado, né? Até falando isso agora com você, que marcaram época tremendamente. Eu lembro que uma vez eu fui para São Tomé das Letras, e aonde você, em São Tomé das Letras, estou falando dos anos 90, tinha uma vitrola tocando Secos e Molhados. Bom, e até hoje, né? Você escuta o rádio, tá Secos e Molhados tocando, assim, tem Secos e Molhados em todos os lugares, 50 anos depois. Essa relação Secos e Tomé das Letras é até engraçado, porque tem toda aquela magia do lugar e a trilha sonora era Secos. Então, eu acho que é isso que o filme tem de legal. Quais foram as cores que formaram os Secos, que veio da cabeça do João, sabe? Eu acho isso muito, muito interessante, porque em pouquíssimos lugares você vai escutar e vai ter essa referência. Muito bacana, eu gostei muito disso que você falou, que assim, que realmente, né, e não vou dizer nem nós, brasileiros e tal, mas assim, a polêmica, ela sempre vem antes da razão, né? A galera vai muito atrás da polêmica, vai muito atrás do diz-que, não sei o quê, e depois, na hora de realmente decupar o processo criativo, dos processos de produção, pô, o primeiro disco do Secos e Molhados, ele é uma produção, cara, aquele som de baixo, ele é copiado nos anos 70 inteiro. 4 canais, Galite. Foi gravado em 4 canais. Aquele timbre de baixo, ele tá copiado, assim, os anos 70 inteiro. Todas as produções brasileiras buscam aquele timbre de baixo, praticamente. É incrível, assim, aquele baixo gordo, bem definido, mas, assim, que tem aquele volume, né? Quando eu digo volume, não é de altura, né? É volume, assim, que ele é gordo, né? Ele preenche os espaços, assim, toda essa coisa da produção, assim, mais além até da criação, né, das músicas, que realmente os arranjos e tudo isso é impressionante, assim, é realmente um grupo que marcou muito a música brasileira, e acredito eu que não só assim, vendeu muito porque era muito bom, né? Não é que ele marcou uma época porque vendeu muito, coisa que acontece muito, por exemplo, hoje em dia, né? Vende, porque afinal de contas você tem uma máquina de gravadora, uma máquina de imprensa, uma máquina de um monte de coisas para vender.
esses artistas, né? E aí, cara, acaba tendo um sucesso tão grande que acaba virando referência. No caso dos Secos e Molhados, eu tenho muito a sensação que é o contrário, assim, eles acabaram vendendo muito, porque era muito bom, vendeu demais, e isso sim acabou gerando uma corrida, né, atrás disso. E era a partir disso, assim, dessa criação, desse processo de criação, que eu acho realmente o mais gostoso do filme. Eu que sou um fanático por processos criativos também, e gosto muito, eu acho que esse é a grande cereja do bolo, né? É de você ver o criador falando abertamente de seu processo criativo, das coisas que inspiraram ele, sabe? Essa coisa de letras que a ditadura jamais sonhou que era para eles, né? Eu vi o rei andar de quatro, bicho, é óbvio que é para você, né? Só que a galera não tem a capacidade de entender isso. A famosa dona Solange lá, que era assessora de Brasília, passou batidão, certeza, né? Isso eu acho muito, muito bacana, essa questão do processo criativo. O João, para falar disso, ele fala muito abertamente. O processo criativo dele, você acha que é mais anárquico ou ele tem uma linha direta para onde ele sabe onde ele quer chegar? Eu acho que é uma pergunta interessante essa sua, porque eu não tinha pensado nisso. Eu acho que ele tem um talento muito natural e teve muita visão. Sabe, ele sabia o que ele queria, ele sabia que ele ia formar uma banda e sabia como seriam as músicas da banda. Eu acho que, falando de alguém que tinha 22 anos, 21 anos, né? E isso é bem impressionante, porque o auge dos Secos é a idade do João, que ele tinha 22, 23, 24 anos. Então, assim, ele era novo, sabe? Muito. E esse sucesso estrondoso e essa criação nessa idade é realmente surpreendente. Então, realmente, eu acho que tinha uma coisa muito natural. O fato de ele ter vindo da Europa também, porque ele veio de Portugal, também ajudou bastante, porque ele já tinha bebido da fonte ali na Europa, da música. Acho que até os Beatles chegaram para ele antes, sabe? Então, acho que isso teve uma influência muito grande também na criação toda dele. A Europa, assim, apesar de Portugal estar na mão do Salazar, né? Antes, né, o Salazar só faz o favor de morrer bem mais tarde, quando os Secos e Molhados já tinham se separado, né? Realmente, assim, as influências que tinham na Europa naquela época, inclusive em Portugal, elas eram muito, muito variadas, né? Chegavam discos de maneiras muito distintas, né? Enfim, o segundo disco, Secos e Molhados, é um disco praticamente de rock progressivo, né? Assim, tem umas coisas assim realmente muito muito curiosas, né? O primeiro disco ele tem um recorte mais pop e o segundo ele já tem umas partes mais viajandonas, assim, bem mais arriscadas, bem mais em sintonia com o que se estava se fazendo nos Estados Unidos e na Europa, né? Então, imagino que tudo isso tenha ajudado muito. E, enfim, voltando ao filme em si, queria que você falasse um pouco também da produção do filme. Assim, ela foi feita assim num só dia. Vocês ficaram conversando um montão de tempo. Vocês assim, abriram o Teatro Municipal para um único papo. Como foi isso? Isso é muito curioso, porque a gente sempre brinca aqui, né? Eu com a Luciana, que o filme foi muito dirigido antes da própria filmagem. Porque tive vários encontros com o João, a gente foi conversando bastante, a gente foi se conhecendo muito antes do filme. E tudo foi gravado numa manhã no Municipal, sabe? Uau. Então a gente foi preparado para gravar e aproveitar o máximo de tempo, porque o palco do Municipal tem uma coisa muito rara. Na época, nós estávamos fazendo o espetáculo 30 anos da queda do Muro de Berlim, com o Coral Paulistano, que seria no dia seguinte a essa brecha que eles gentilmente nos cederam para fazer a entrevista com o João. Então, a gente já estava num momento ali super respirando o Teatro Municipal, né? Porque no dia seguinte a gente teria a estreia do Muro de Berlim. E então foi muito importante que tivéssemos preparados, porque era um tiro único. E nós nos propomos, assim, teve uma proposta de fazer um filme diferente, no sentido de você, quando vai fazer documentário, você pode entrevistar uma série de pessoas, você coloca uma série de fotos. E, ultimamente, essa coisa do âmago começou a acontecer muito.
Por exemplo, Springsteen on Broadway é um espetáculo na qual Bruce Springsteen está na Broadway de pé, sozinho, com o piano e o violão e conta a vida dele. Canta os grandes sucessos dele. Eu acho sensacional. Isso é uma coisa que eu fiz bastante dirigindo o trio acústico dos Titãs, no qual os 3 Titãs, eles contam a composição das músicas, veio muito da parte deles, essa coisa do âmago das canções, que eu acho que é isso que a gente tem que resgatar, sabe? Porque depois que você solta uma música, ela não é mais sua, ela se torna de quem escuta. Você escolhe a hora que você vai escutar a música, é uma história de amor para você, é um momento que, puta, me lembra a faculdade, isso me lembra... A música não é mais sua, sabe? Eu sempre lembro aquela história do Johnny Cash. HD tá cheio. Se tornou até um grande compositor de trilhas. Nine Inch Nails, o Reznor, escreveu Hurt, né? Ele escreveu Hurt. E depois que ele escutou o Johnny Cash, ele falou: a música não é mais minha. Aquela música que eu escrevi sozinho no quarto, em depressão, olhando para cima, era do Johnny Cash. Nunca mais Hurt vai ser escutada da maneira depois que o Johnny Cash cantou, sabe? Então eu acredito muito nisso. E o grande lance que eu acho, até agora falando do Inédit, de ser um festival sobre documentários musicais, que é quando você tem a música e o filme, e eles seguem o mesmo caminho, isso é mágica, sabe? Eu lembro quando eu estava no Inédit, eu assisti o filme do Anvil, que é um documentário sensacional. É um documentário de uma humanidade, em que a gente estava até no processo de fazer Sepultura Endurance, e fala, pô, um dia o Sepultura Endurance vai estar no Inédit, tomara, e depois teve. Eu acho que esse momento em que a música e o filme se unem, se faz o documentário musical, é incrível. Por exemplo, você vai ter o Penny Baker esse ano, né? O Jay foi um documentarista sensacional, sabe? Mayo Brothers, sabe? Gimme Shelter. O documentário do Bob Dylan, do Jay Penny Baker também, é sensacional. Documentários musicais que marcaram época porque mostraram um costume por trás dos bastidores, né? Montreal também, outro, sabe? Então, tem uma série de filmes que marcaram época e tem estilos diferentes. Essa coisa do cinema portuguesano, cinema verité, em que você, com uma câmera, segue um convidado, é particularmente o estilo que mais me atrai, que mais eu tentei com Sepultura Endurance, fiquei acho que 6 anos com eles, em Trindas Divinas, filmando os caras do mundo inteiro. A Árvore da Música também é quase um road trip. A gente viajou pelo mundo para mostrar a questão do pau-brasil e música erudita. E esse foi diferente. E a gente aceitou o desafio. E o desafio de dizer, já ser criticado antes, putz, mas tinha que todos falarem, não é isso. Né? Não é isso. Não é esse documentário. Sabe? Esse documentário é isso que a gente falou, é sobre o seu criador, sobre as cores que fizeram Secos e Molhados, que é o que ninguém parou para escutar mais. Né? Ficou essa questão desagradável, que sempre é, né, quando uma banda termina, mas o momento, por que as músicas foram feitas assim? Tem esse cunho, o documentário, e a gente aceitou esse desafio, que é sensacional, e a gente está muito feliz com o resultado. Inclusive, a gente está terminando o filme na questão da mixagem de áudio, né, até a fotografia do Diego Garque, que foi também sensacional ali no Municipal, a equipe toda, e eu acho que é isso, é a proposta de encarar um desafio, de fazer um documentário dessa maneira. Muita gente vai gostar, muita gente vai falar, não, mas pô, tinha que ter os outros, tinha que ter imagens deles tocando, que você tem em todo lugar. E uma coisa curiosa, você pesquisa 30 anos de Secos, 20 anos de Secos, 40 anos de Secos, especiais de televisão, que são muito bem feitos, tudo bem, mas em todos eles, o João disse faz aquilo, o João disse faz isso. Estava na gravação, o João falou aquilo. Nunca teve o João. Então, a gente tendo a oportunidade de ter o João contando tudo isso, é o grande lance. Sabe, Alite? Esse eu acho que é o grande lance. Porque sempre falta alguma coisa em tudo que você via sobre os Secos. Muito abertos, o Ney, o Gerson contando, os músicos que foram brilhantes falando, a gente fez isso, o João falou, não, faz aquilo. E agora a gente tem a chance de escutar o João. Sabe? É realmente então, muito bacana, porque é esse recorte mesmo que você fala, né? Assim, todo fato ele tem tantas versões quanto pessoas que o contam, né? Ou seja, e isso é muito bacana, né? De você fazer esse recorte tão específico de um personagem que não tinha falado até então, que dá a versão dele, que, enfim, tem toda uma carga criativa, histórica, né? E também de uma espécie de
como chama isso? De quase mitologia, né? É o cara que nunca falou, né? É aquele o mito de verdade, não é esse débil mental que anda aí, mas de verdade, sabe? De ver um cara que não falou, que tem uma importância enorme na criação dessa história e que ele não falou. Então isso é realmente muito, muito importante. Eu tenho certeza de que esse filme vai jogar luz a muitas partes da história, muito além da polêmica, muito além do diz que falou porque saiu por causa disso, porque veio, não sei o quê, muito além disso, assim, é um outro olhar para todos esses fatos que aconteceram, e acho que ajuda muito a entender essa história. Isso não desvalida absolutamente nada que foi feito antes, biografias e reportagens Exatamente. e entrevistas, nada, não invalida absolutamente nada, só acrescenta. E isso eu acho muito bacana, né? Como você mesmo já falou, assim, a gente está a ponto de lançar o filme, né? A gente está conversando aqui pouco antes de lançar o filme, e eu queria perguntar para você qual a sua expectativa para esse filme, que a gente vai ter a honra de colocar pela primeira vez no mundo aqui no Inédit. A expectativa é que as pessoas sejam remetidas a uma época que, apesar de todos os problemas, teve muita magia, sabe? E as pessoas passaram por esses problemas porque elas foram criativas, sabe? Foram geniais dentro da sua arte. Então, eu acho que a maior expectativa é que todo mundo consiga ver com esses olhos, sabe? Do momento que a gente passou e até ter uma reflexão da importância da música e da arte através dos momentos históricos, né? Principalmente no Brasil. Eu acho que realmente é uma expectativa que as pessoas revivam, escutem essa música que é muito especial, sabe? É muito forte. As criações do João Ricardo, Secos e Molhados, são mágicas. Otávio, Até me emociona às vezes, por exemplo, a gente aqui na edição, sempre que toca fala, sempre a gente fica com o olho marejado, ou É o Rei, porque são canções que quando você escuta com aquela simplicidade do violão e da voz do João, e como ele dizendo como foram compostas, tem uma força incrível. Então, realmente, é isso que eu quero que passe para quem estiver assistindo o filme. Demais. Agradeço muitíssimo o papo com você, agradeço muitíssimo a confiança no Inédit, que pra gente, cara, é uma honra sem tamanho receber um filme desse, contar essa história em primeira instância, assim, pra gente, assim, de verdade, assim, uma alegria. Eu te agradeço muito, muito, muito pela confiança, cara. Muitíssimo obrigado. A gente fica aqui nesse super papo. Para quem quiser ver o filme, tá na plataforma do Inédit. Estão com dias específicos no primeiro fim de semana e no último fim de semana também do festival. Dá uma olhada no nosso site, fica ligado, porque o filme tem dia e hora marcada para entrar e para sair. Fique ligado. Otávio, muito obrigado. Se quiser fazer mais alguma consideração. Eu queria agradecer a você e toda a equipe do Inédit, Alit, por estar batalhando, né, para esse festival tão importante. Eu acho que é um momento difícil até do audiovisual no Brasil. E sermos solidários a todos os nossos colegas cineastas, todos os nossos colegas do audiovisual, que estão no momento aí que tem que batalhar muito para ter o seu trabalho colocado para fora. Então, só tenho a agradecer que o festival dê esse espaço a todos esses jovens cineastas e produtores. É nossa missão, cara, e estaremos aqui sempre para abrir espaço para quem tem talento, para quem tem histórias legais para contar, para quem tem filmes bacanas, quem tem criatividade e quem está a fim de construir e não de destruir. Muitíssimo obrigado, Otávio. Valeu, um super abraço, cara, e tamo junto nessa. Valeu. Obrigado, tchau, tchau.